tarde, boa tarde. Um grande abraço para todos. Sextou, já fiz uma live hoje pela manhã e agora irei fazer outra. E esta live tem como tema: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Reverendo Nelson Alves de Andrade, deixa eu mostrar aqui a capa do meu estudo. Ó, meu viver é Cristo e morrer é lucro, Reverendo Nelson Alves de Andrade. Aí eu tenho uma outra capa aqui, top. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Estejam ligadinhos aí conosco e vamos compartilhar com outras pessoas. É um assunto maravilhoso. Inclusive, é um assunto que está sendo estudado na Escola Sabatina, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Valparaíso. Mas este assunto eu fiz uma pesquisa, eu fiz como um artigo científico, fiz um apanhado geral, mas a lição aqui está explicando fatos importantíssimos, tá? sobre o livro de Filipenses. Eu perdi a primeira lição, mas assisti a segunda, e a terceira chama-se Vida e Morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porém, o que eu fiz baseado em pesquisas, não na lição, que vai ajudar bastante a quem assistir a nossa live, né? Quem for adventista, ou mesmo que não seja adventista, você é convidado a assistir aí a lição. Eu vou à Igreja Adventista aos sábados, tá? Eu não sou membro de lá. Eu estou indo na Igreja Amor e Cuidado, Comunidade Amor e Cuidado, Igreja Amor e Cuidado aqui de Valparaíso. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vejamos o contexto aí desta carta. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo, enquanto ele estava preso. Mesmo em meio à incerteza, ele demonstra alegria, fé e profunda confiança em Cristo. Aí ele expressa: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós iremos entender o porquê dessa expressão que ele falou, né? Dessa e desta, no caso, eu estou lendo agora. Paulo não fala de forma poética apenas, ele expressa uma convicção existencial. Por que Paulo foi preso em Filipos? Aqui nós temos o contexto, a segunda viagem missionária. O episódio ocorre em Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 40. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele fez 4 viagens. E Filipos era uma colônia romana com forte influência política e cultural da época. Aí vejamos aqui o estopim da prisão. Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. Atos capítulo 16, o versículo 18. E essa jovem dava um lucro financeiro muito forte aos seus servidores por meio de adivinhação. Quando ela foi liberta, o dom da adivinhação, né, se podemos chamar isso de dom, acabou. O lucro cessou e os donos ficaram furiosos. Aí veio então a acusação contra Paulo. Os senhores da jovem levaram Paulo e Silas às autoridades. Estes homens estão perturbando a nossa cidade. Atos capítulo 16, o versículo 20. Eles acusaram Paulo de subversão da ordem pública, ensino de costumes não romanos
e ameaça cultural e religiosa. Na verdade, o problema real era econômico. Aí nós vemos aí a prisão. Paulo e Silas foram açoitados, presos, colocados no cárcere interior, tiveram os pés presos no tronco. Nós vemos Atos 16, 23 ao 24. Aí nós temos o louvor na prisão. Mesmo presos, eles oravam, cantavam hinos, testemunhavam, e Deus respondeu com um terremoto. As portas foram abertas e teve aí a conversão do carcereiro. Atos capítulo 16, versículos 25 ao 34. Aqui nós temos agora a revelação romana. No dia seguinte, Paulo revelou: sou cidadão romano. Atos capítulo 16, o versículo 37. Isso constrangeu as autoridades, pois cidadãos romanos não podiam ser açoitados sem julgamento. Então, a prisão foi ilegal. Vejamos aqui a razão teológica da prisão. Paulo foi preso por quê? Aí nós temos um motivo humano, prejuízo financeiro, e o motivo espiritual, uma libertação espiritual. O motivo humano, houve um conflito cultural, e o motivo espiritual, o avanço do evangelho. O motivo humano, nós temos a perseguição, e o motivo espiritual, o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Paulo foi preso em Filipos por libertar uma jovem oprimida, ameaçar interesses econômicos, confrontar práticas espirituais erradas e proclamar Cristo. Mas Deus transformou a prisão em uma grande oportunidade missionária. Como era a prisão em Filipos na época de Paulo? A base bíblica que nós temos aqui é Atos 16, versículos 22 ao 40. O período é o primeiro século depois de Cristo. O contexto é na colônia romana. Vejamos sobre o tipo de prisão. As prisões romanas não eram centros de reabilitação, mas locais de detenção temporária, ambientes de punição e intimidação, espaços de custódia até julgamento. O objetivo não era recuperar o preso, mas conter e humilhar. Vejamos a estrutura física. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram colocados no cárcere interior. Atos 16 e o versículo 24. Isso indica a parte mais escura, mais profunda da prisão. Pouca ou nenhuma ventilação. Nos acompanhe aí, compartilhe com outros, coloquem presentinhos ou coraçãozinhos, tá? Um ambiente úmido e insalubre, sem conforto algum. E vejamos as condições dos presos. Paulo e Silas foram açoitados publicamente, tinham feridas abertas, foram presos em troncos, os pés ficavam imobilizados. Provavelmente estavam sem cuidados médicos, claro. O tronco causava dor constante, postura forçada e agravamento das feridas. A higiene e a alimentação, pouca ou nenhuma limpeza. Alimentação mínima, presença de ratos e insetos. Os presos dependiam de amigos ou familiares para a comida. Vejam que situação deplorável, que situação miserável. Segurança, o carcereiro tinha responsabilidade total. Se algum prisioneiro fugisse, o carcereiro pagava com sua própria vida. Isso confere com Atos, capítulo 16, e o versículo 27. Por isso, as portas eram reforçadas, os guardas super atentos e presos no cárcere interior. Vejam, o clima emocional não era fácil. Era um ambiente de pavor, era um ambiente de medo, de dor, de solidão, silêncio forçado, desespero. E por isso o louvor de Paulo e Silas foi extraordinário.
Por volta da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16 e 25. Qual é o significado teológico de tudo isso? A prisão em Filipos simboliza o sofrimento pelo evangelho, a injustiça humana e a fidelidade de Deus. E o poder do louvor em meio à dor. Quando nós louvamos, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, Deus, na realidade, opera milagres. Por isso, essa lição que estamos estudando ali na Escola Sabatina é uma lição maravilhosa, porque ela explica muito bem sobre a gratidão, sobre o louvor, e a gratidão e a oração estão intrínsecas, conectadas, ligadas. A gratidão e a oração estão, entre outras coisas, que servem para manifestações concretas da obra de Deus em nós, quando nós somos gratos, quando nós somos agradecidos. E o poder da oração é justamente muito importante. E quando nós oramos, nós observamos que temos aí a direção do Espírito Santo, e Deus nos concede sabedoria, Deus nos concede graça, ainda que as circunstâncias sejam tão cruéis, sejam tão difíceis, mas ali nós vemos os nossos irmãos louvando ao Senhor. A prisão em Filipos era injusta, era cruel, desumana, mas Deus a transformou em lugar de milagre, em lugar de conversão, em lugar de testemunho. E quantas vezes nós estamos diante de uma situação bem desfavorável, mas é justamente naquela situação que Deus está operando de uma forma muito especial. Eu peguei aqui algumas imagens sobre a prisão e vou passar para vocês. Observe aqui, nós temos essa primeira imagem, né? Observe aqui como era os pés presos aí. Ó, que a madeira como era, tá? Vejam outra imagem aqui, legal. E outra imagem aqui, né? Mostrando aí o que é que eu faço para ser salvo, né? Nós vamos explicar essas situações. Então, a prisão, na realidade, era uma prisão desumana, cruel. Um ambiente... Nenhuma prisão é legal, né? Mas Deus a transforma em milagre, transforma em conversão, transforma em lugar de bênção, em lugar de testemunho. Essas imagens aqui, a primeira imagem que eu mostrei para vocês, deixa eu mostrar outra vez, que eu vou explicar sobre ela. Essa primeira imagem aqui, veja, eu vou explicar sobre ela. A primeira imagem mostra a representação artística tradicional de Paulo e Silas dentro da prisão, com grades e atmosfera da prisão antiga, a cena inspirada no relato de Atos 16. A segunda imagem, que é essa aqui, ó, essa imagem aqui, ela é outra ilustração artística da prisão, com o carcereiro e prisioneiros, mostrando o ambiente de pedra e a escuridão típico de cárceres antigos. Está aqui, ok? E a terceira imagem, eu não peguei a quarta, significa, na realidade, ilustrações clássicas que representam a cena de Paulo e Silas cantando e acorrentados, como muitos artistas têm retratado aí ao longo dos séculos. Nós vemos essas imagens aí bem claras, mostrando, trazendo essas ilustrações para que nós possamos melhor compreender sobre a nossa explicação. Explicando muito bem aí o texto que nós estamos desenvolvendo. E nós vemos várias imagens que até mostram
restos arqueológicos associados ao local da prisão, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui ainda mais os restos arqueológicos da prisão de Filipos, ou em Filipos, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui alguma coisa. A igreja em Filipos, nós temos várias imagens aqui. Deixa eu ver aqui. O nome da cidade, vejamos da cidade, pertence a Filipe, nome de uma cidade da Macedônia, chamada antigamente Crêmides, ou lugar das fontes. Estava situado dentro dos limites da antiga Trácia. Em 356 a.C., Filipe II da Macedônia anexou o país até o rio Nestos, incluindo a cidade que ele alargou e fortaleceu, dando-lhe seu nome. E nos arredores existiam ricas minas de ouro e de prata que muitos ajudaram a Filipe a realizar os seus planos. Nós temos muitas situações aqui, né? Deixa eu ver aqui. Restos da cidade. Escavações. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu buscar o quê? Escavações e trabalhos arqueológicos de Filipos. É bom para que vocês possam compreender um pouco melhor. Está aqui, ó. Escavações ao norte de Filipo. Nós temos aqui também mais. Aqui, ó. Prisão de Paulo em Filipo, este lugar conhecido tradicionalmente como a prisão de Paulo e Silas, é de autenticidade duvidosa, mas lembra ataques a esses homens e as chicotadas de prisão subsequentes, ok? Nós temos aqui as latrinas, os banheiros públicos, e assim nós temos várias situações mostrando sobre a cidade de Filipos. É interessante nós entendermos todos esses contextos para que nós possamos entender o quanto eles sofreram pelo amor do Evangelho. E as estruturas exatas da prisão onde Paulo esteve não é totalmente confirmada arqueologicamente. A tradição local identifica um ambiente subterrâneo com nichos e inscrições do período romano como possível local da prisão de Paulo, da prisão de Atos 16. E a prisão romana típica era escura, úmida e áspera, muitas vezes apenas um espaço de pedra ou uma cisterna adaptada, sem conforto, como descrito historicamente para prisões romanas da época. E o que significa, então, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro? Quando nós observamos essa expressão, o apóstolo Paulo, diante dessas situações, quando ele traz essa expressão, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1 e o versículo 21. É algo super interessante, é algo muito importante nós compreendermos o teor desta palavra. Nós temos aí Cristo como centro da vida. Paulo não diz o viver é sucesso, o viver é conforto, o viver é ministério, o viver é prosperidade. Muito pelo contrário, isso significa Cristo é a motivação. A motivação do nosso sucesso, da nossa vida espiritual, e nós precisamos compreender como o Evangelho transforma as pessoas quando nos entregamos de corpo, alma e espírito. Cristo é a motivação, Cristo é o sentido, Cristo é a razão, Cristo é o alvo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então vejam que Cristo é o centro da nossa vida, é o centro do nosso falar, o centro
do nosso ministério, de uma vida transformada. Viver para Cristo significa uma nova identidade, um novo propósito, uma nova ética, uma nova esperança. Não é apenas crer em Cristo, é viver a partir dele. E o que significa o morrer é lucro? Morrer é lucro por quê? Morrer é lucro, pois, para o cristão, a morte não é o fim. É o começo de uma eternidade com Deus, ou da eternidade com Deus. É descanso, é recompensa, é ganhar a eternidade. Morte não como perda, mas como ganho. Para Paulo, a morte não é derrota, não é fracasso, não é fim. É ganho porque significa estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23 diz: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque aí implica um lucro espiritual. E o lucro inclui plena comunhão com Cristo, fim do sofrimento, glória eterna, vitória definitiva. Porque neste tabernáculo humano, nós gememos, nós choramos aqui neste mundo, é um vale de lágrimas, queridos. E qual o sentido dessa declaração? Paulo não estava desprezando a vida, mas mostrando que a sua esperança não estava presa a este mundo. Pois quem vive em Cristo não vive com medo da morte, não vive sem propósito, não vive sem esperança. Quem vive com Cristo, vive para Cristo, e com Ele, e buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nunca perde. Porque mesmo quando tudo parecer acabar, a eternidade está apenas começando. É missão cumprida, morrer é esperança, morrer é recompensa. É Cristo, e Cristo é tudo. Vejamos aqui a tensão entre viver e morrer. Paulo vive um dilema santo, viver, servir a igreja. Mas morrer é estar com Cristo. Viver é produzir frutos, mas morrer é um descanso eterno. Viver é uma missão, é cumprir uma missão. Morrer é receber a coroa. E ele conclui: mas por amor de vós é mais necessário ficar na carne. Filipenses capítulo 1, versículo 24. Ou seja, ele vive por missão, mas anseia pela glória. Quais são as aplicações práticas que nós temos quanto a isso? Não apenas na fé, mas nas decisões, nos valores, nos relacionamentos e nos projetos. Como você encara a morte? Com medo ou com esperança? A fé transforma o olhar sobre o fim da vida. Vivemos para algo maior que nós. Quem vive para Cristo não vive em vão. Não vive para si. Não vive sem propósito. E o próprio apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. Qual é o enfoque teológico de tudo isso? Essas declarações expressam cristocentrismo. Cristo como centro da nossa mensagem. Cristo como centro da nossa vida. E uma esperança escatológica. Neste mundo nós temos aflições. E o Senhor Jesus disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E é ter uma espiritualidade madura. É a teologia da cruz e da glória. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em um mundo de sofrimento, em um mundo de dores, em um mundo de incertezas. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos, continue enviando. Mas nós temos a teologia da glória de Deus, a esperança da vida eterna. Paulo une sofrimento presente e glória futura. A expressão partir e estar com Cristo vem de Filipenses 1:23, onde o apóstolo Paulo diz: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo estava falando sobre a morte do crente.
como um encontro com Cristo. Partir significa deixar esta vida, encerrar a jornada terrena. Estar com Cristo significa entrar na presença do Senhor, na vida eterna. Para Paulo, a morte não era derrota, mas um ganho espiritual. Vamos ver o que a lição diz aqui. Morrer é lucro. Na parte de segunda-feira, podemos perceber com facilidade que estamos envolvidos num grande conflito que acontece ao redor de nós e dentro de nós. Experimentamos essa batalha cósmica e continuamos a vivê-la até o dia da nossa morte, independentemente de quando ou como ela ocorrer. Aí, com base nessa guerra que nós enfrentamos todos os dias, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6, fala que as armas espirituais mais poderosas são as ideias, sejam corretas ou erradas. Satanás utiliza ferramentas como a crítica, a traição, o constrangimento, o medo, a pressão social e muitas outras que o cristão jamais deveria usar. Por outro lado, somos chamados a empregar o amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade, o domínio próprio. E nossa arma mais poderosa, quando utilizada com sabedoria, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Afinal, somente Deus pode levar a verdade ao coração das pessoas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para realizar o seu propósito. Então, não era desejo de morrer, mas de estar com Cristo. E o que Paulo quis dizer com isso? Essa passagem tem sido mal interpretada ao longo dos séculos. No verso para memorizar desta semana, Paulo falou sobre as diferenças entre viver e morrer. O cristão vive para Cristo e pode até morrer por ele. Nesse sentido, a morte é lucro, pois nosso testemunho se torna mais poderoso e convincente. Filipenses, capítulo 1, e o versículo 1. Ou seja, o versículo 21. Quando estamos dispostos a dar a nossa vida por causa da nossa crença, provamos que a nossa fé realmente é verdadeira. No entanto, nós devemos reconhecer a realidade da morte. Os mortos não sabem nada e estão descansando, né? Mas quando nós começamos a entender esse outro lado da vida espiritual, nós vamos nos regozijando no Senhor. Paulo não estava cansado da vida nem buscando a morte. Ele amava a missão, ele amava a igreja, amava o ministério. O que ele desejava era a comunhão plena com Cristo. Porque aqui nesta terra, aqui neste mundo, nós não temos comunhão plena. Para Paulo, morrer era descanso das lutas, fim do sofrimento, encontro com Jesus e recompensa eterna. Por isso ele diz, muito melhor. Mas ele escolhe ficar por amor à missão, por amor à obra. Mesmo desejando estar com Cristo, Paulo afirma que ficar vivo era mais necessário para ajudar a igreja. Isso mostra a maturidade espiritual. O céu é o destino, mas a missão é a prioridade. Qual é o ensinamento central do texto? Paulo nos ensina que a vida tem propósito. A vida tem um foco, tem um objetivo. A morte não deve ser temida e Cristo é o centro de tudo. E a eternidade é real. Paulo, ele não vivia com medo da morte, porque vivia com Cristo. E quem vive com Cristo, quando parte, apenas muda de endereço. Não é verdade? Vamos aqui às nossas considerações finais. O episódio de Paulo e Silas em Filipos revela de forma clara a tensão entre a missão cristã, as estruturas políticas, econômicas e culturais do mundo romano. A reação hostil das autoridades não foi motivada por questões religiosas em si, mas pelo impacto que o evangelho causou
nos interesses financeiros e na ordem social estabelecida. A libertação da jovem possessa expôs como o poder espiritual de Cristo confronta sistemas de exploração humana. As condições da prisão, marcadas pela violência, humilhação e insalubridade, evidenciam a injustiça sofrida pelos missionários. Contudo, o comportamento de Paulo e Silas, que oravam e cantavam em meio ao sofrimento, demonstra uma espiritualidade profundamente enraizada na confiança em Deus. O cárcere, que deveria ser um lugar de silenciamento, tornou-se um espaço de testemunho, resultando na conversão do carcereiro e de sua família. E do ponto de vista teológico, o relato confirma que o sofrimento pelo Evangelho não é sinal de fracasso, mas parte integrante da missão cristã. A fidelidade de Deus se manifesta não apenas na libertação física, mas na transformação de vidas. A prisão em Filipe ilustra que Deus pode usar circunstâncias adversas como instrumentos para a expansão do reino. Por fim, a declaração paulina, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, encontra eco prático nesse episódio. Paulo viveu para Cristo na missão e enfrentou a morte com esperança. Sua experiência em Filipe permanece como um testemunho atemporal de que o Evangelho não pode ser aprisionado, pois a verdadeira liberdade está em Cristo. Viver é Cristo, é missão. Morrer é lucro, é a esperança. E os cristãos vivem com propósito e morrem com paz. Quem vive para Cristo não teme a morte, porque a morte é apenas o caminho para a vida eterna. Então, as palavras de Paulo sobre partir desta vida para estar com Cristo significa estar com ele no sofrimento e na morte. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses, capítulo 3, o versículo 11. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos da morte, a próxima cena que veria era um piscar de olhos. Seria Jesus. Cristo levaria com todo o povo de Deus para o lugar que ele preparou para todos aqueles que o amam. Embora estivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses que ele continuasse a viver. Curiosamente, para o cristão, nem sempre é fácil saber se é melhor viver para Cristo ou morrer por ele. Paulo estava pressionado dos dois lados. Ele continuou vivo. Entre continuar vivo ou descansar na sepultura. Foi um estudo aqui que eu preparei, que eu vi, estou lendo algumas partes aqui da lição, e é muito importante, é muito interessante nós realmente entendermos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus transforma maldição em bênção, e que nesta tarde você possa entender que Deus tem um plano para todos nós. Deus tem um plano para cada criatura. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Temos um chamado, temos uma missão. Que Deus abençoe a todos vocês que aí estiveram conosco, que as minhas pesquisas aqui foram na Bíblia Sagrada, a tradução de João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, Paulo, apóstolo do coração libertado, F.F. Bruce, Introdução ao Novo Testamento, Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, Douglas Moody e D.A. Carlson, Atos dos Apóstolos, Joseph Fitzgerald, O Mundo do Novo Testamento, Martin Angel, Comentário Bíblico Cultural do Novo Testamento, Crane Kenner, Atos, Introdução e Comentário, Howard e Marshall,
O Novo Testamento, sua origem, transmissão e canonização, Bruce Mitchell. Paulo, uma biografia crítica, Conor Murphy. Jesus, a aproximação histórica, José Antônio Pagola. Filipenses, Moisés Silva. A mensagem de Atos, John Stott. Paulo, uma biografia, Novo Testamento, Wright. Então aqui eu fiz um apanhado, fiz uma pesquisa. Se alguém quiser o PDF, me procure no privado que eu estarei mandando para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe. Tenham uma sexta-feira, um final de sexta-feira abençoado na presença de Deus. E nós aqui falamos, na realidade, deste assunto tão importante, tão maravilhoso. Meu viver é Cristo e morrer é lucro. Reverendo Nelson Alves de Andrade. Um beijo, um grande abraço para todos vocês. Obrigado aí pelos coraçõezinhos.